Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Para quem não me conhece, sou contador, consultor de empresas, especialista em Power BI e nesse vídeo a gente vai analisar a Via Varejo, uma das queridinhas aí do mercado recentemente. Vem aí num processo de turnaround que a gente está acreditando que possa de repente ser um bom processo, mas você precisa ficar de olho, porque assim como aconteceu com a Magazine Luiza, esse processo foi um processo que veio de várias mudanças na gestão, de várias coisas que a empresa teve que fazer para poder mudar e melhorar. A Via Varejo vem seguindo um pouco dessa cartilha, a gente acredita que possa sim ser um caso de turnaround, mas tem que tomar cuidado, lembrando, a gente não faz qualquer recomendação de compra ou de venda de nada, apenas estamos olhando números contábeis, ainda são números muito ruins, né, no geralzão, no histórico e tudo mais, mas que já estão melhorando, né? É menos ruim do que era antigamente. Então, se você acredita em Via Varejo, se acredita em Oi, acredita em qualquer empresa que possa realmente dar a volta por cima, não só ficar olhando a especulação e as cotações que podem estar ou não subindo por motivos alheios, mas sim os seus balanços. Então, convido você a acompanhar a gente aí nessa análise para lá no fim você saber se, baseado em todos os critérios que a gente tem lá na nossa carteira filosofal, a carteira que a gente sempre olha lá no final para ver como é que está andando, que aí a gente vai ver aqui no nosso BI, como é que está andando a questão do valuation da Via Varejo, se já dá para ter alguma noção de alguma coisa, e aí tenta saber o quanto que essa empresa de repente vale, e aí no final a gente fala para você saber se você está comprando caro, comprando barato, se é momento de entrar ou não, de acordo com os critérios famosos aí do Greenblatt, do Décio Bazin, do Benjamin Graham, do modelo de Gordon, etc. Então fica até o final, porque a gente que tem bastante coisa para você aprender sobre a Via Varejo. Primeiro, começando, eu vou colocar aqui no Google, e eu vou escrever aqui, ó, Via Varejo. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer aqui sobre a Via Varejo, vou clicar, e aí vai falar que a Via Varejo é uma empresa do comércio varejista brasileiro fundada em 2010, né? Responsável pelas redes das marcas e bandeiras Casa Bahia e Ponto Frio, principalmente, né? Das suas respectivas lojas virtuais, e além de ser administradora do site de e-commerce da loja do extra.com.br. Então, um breve histórico aí sobre a Via Varejo. Outra coisa, Via Varejo RI. Agora eu quero ir lá na central de resultados. E é lá que vai estar o balanço e lá que vão estar as informações financeiras da empresa. Então, abre aqui, você já vê que já tem os resultados trimestrais e as demonstrações financeiras. Ainda não tem a apresentação vai ser feita ainda hoje, né? Eu estou gravando aqui por volta de 1h da tarde, a apresentação vai ser às 2h, então a gente está se antecipando um pouco aí, não está aguardando a apresentação. Vamos olhar o balanço do jeito que ele está. Vou clicar aqui em Via Varejo, na parte de resultados trimestrais. Vai abrir para mim aqui uma tela já com os resultados, com algumas coisas que ela falou. Eu vou dar uma passada rápida aqui, se você quiser depois você pode pegar lá, vou dar uma aumentada aqui, ó. E aí vamos ver o que eles estão falando deles próprios, o que eles estão destacando, tá bom? Então, dia 12, ontem foi o dia que saiu, Via Varejo, GMV total com 70% de participação do canal online versus 15% em 2019, no mesmo trimestre do ano passado, e 27% em relação ao último trimestre. Então veja, mesmo em relação de um trimestre para o outro, as vendas totais, elas aumentaram na participação online, foram de 27% para 70%. É óbvio, né, por causa dessa pandemia, não tinha como ser diferente, e é óbvio, né, chegou um ponto que chegou a ser mais de 80% de venda online. E aí agora você tem uma média no trimestre de 70%, que é bem legal. Crescimento robusto de 311% no 1P, que é o First Party, que é a venda dela própria no site dela, no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado, né, um ganho de 12 pontos percentuais, o que é bem bacana. Crescimento robusto de 180% no Third Party, que é a venda de terceiros, né, você sabe que hoje tanto a Via Varejo com Casa Bahia, Ponto Frio, essas lojas não só vendem coisas suas próprias, são um marketplace hoje em dia que vende coisas, né, de outros players, isso é também legal, faz com que eles aumentem bastante o seu faturamento. Crescimento exponencial de usuários ativos nos apps, 1,5 milhão em junho para mais 15 milhões em junho de 2020. Então, de 1,5 para 15 milhões, ou seja, 10 vezes mais. Claro, novamente, culpa da pandemia, bom ou ruim, é culpa da pandemia. Lucro de 1,65, margem bruta de 35%, aumento aí de 7,4 ponto percentual, margem EBITDA ajustada de 10,5%, tudo isso a gente vai ver lá no nosso BI. Encerramos o trimestre com caixa de 7,4 bilhões, incluído recebíveis do cartão de crédito não descontado. Então, esse é um resumo que é bacana você ver, ele vai falar sobre várias outras coisas, transformações que eles estão fazendo, o novo app que eles entregaram, o tal do vendedor lá que chama lá no Zap,
o CDC digital, que é o crédito digital, né, o cartão digital, aquele carnezinho da Casa Bahia que a gente sempre brinca, né, virou agora um negócio mais digital. Funcionalidade de marketplace, né, que a gente também falou, um novo Via Mais sistema de venda nas lojas, que é também uma coisa que a Magazine Luiza já faz, né? Você integra, né, nisso aqui, ó, você integra o físico com o digital e você faz com que as pessoas, mesmo estando na loja, o vendedor consiga ter todos os dados dos clientes e consegue fazer uma busca muito melhor daquilo que ele tá tentando vender e que a pessoa está tentando comprar. Fala aqui do Banqi, acelerando o radar aqui do Banqi, né, que é outra coisa também que eles estão aumentando bastante, aí, 85 milhões de clientes-alvo, e integração das bases entre a tecnologia Via Varejo e a Zaplog, também acelerada, já que eles estão aí agora nessa fase de pandemia. Você vê que a Via Varejo, assim como todas as lojas, né, passaram a ter aí um sistema de entrega, um sistema de logística muito diferente, muito ampliado, muito mais robusto do que era antes. Tá? Então, tudo isso vai estar explicado mais para baixo aqui, toda essa em detalhe, vai estar depois entrar a parte de informação financeira que a gente vai falar no nosso BI, mas aí você tem a oportunidade aqui de entender melhor tudo o que aconteceu com a Via Varejo no seu release. Indo especificamente para o nosso BI agora, a gente vai comparar a Via Varejo com o que tem para comparar. Por enquanto a gente não tem da B2W, não tem da Magazine Luiza, da Magalu, então a gente vai comparar com o que tem. Entra aqui no meu BI, na primeira tela, onde eu falo que não é recomendação de compra ou de venda de nada, a gente não faz esse tipo de recomendação, apenas estamos analisando. Vou colocar aqui como consumo cíclico, que é o caso da Via Varejo, e vou colocar aqui, ó, não vou colocar tudo que tem de consumo, você vou colocar aqui comércio e vou colocar tecido, vestuário e utilidade doméstica. Pronto. São coisas que se pode vender. Né? Então, não é exatamente o ramo dela com eles outros, mas vai ter que a Alpargatas, a Cambuci, a Guararapes, a Unicasa, a Vulcabras e a Via Varejo. Então, aqui no tela inicial do BI, escolhe o segundo trimestre e aí começa a análise. Vem aqui para o meu geral trimestral, onde eu vou ver primeiramente a receita, né? E aí na receita, ó, olhando aqui, eu vou descer aqui, eu estou no nível de setor, eu quero descer para o nível de subsetor. Ó, subsetor, aí tem o comércio, utilidade doméstica e tecidos e vestuário. Então o comércio, quem é que está aqui na categoria de comércio? Via Varejo e Guararapes, utilidade doméstica Unicasa e tecidos, vestuários e calçado, Alpargatas, Vulcabras e Cambuci. Então se você olhar, a comércio teve a menor queda, né, juntando ali as duas de receita, juntando as duas aqui, que foi a Guararapes e a Via Varejo. Tá? A Via Varejo, se você olhar aqui no geralzão, é que tem a maior receita, né, bem maior do que as outras, é uma empresa maior, e que teve uma queda menor na sua receita no geral. Se olhar aqui o EBITDA, que é o lucro operacional, a Via Varejo, na verdade, passou do EBITDA negativo para um positivo, então pontaço aqui para a Via Varejo no anual, que é muito bom. E aí, novamente, juntando com a Guararapes, que teve uma queda, ela acaba sendo ainda uma queda muito grande no setor de comércio. Já no lucro líquido, a Via Varejo somado, né, óbvio, somado ali todo o recorrente, o não recorrente e tudo mais, ela teve uma diminuição, né, do seu prejuízo, né, que ainda é bem grande, mas que ficou bom porque agora teve uma mudança no trimestral de prejuízo para comparação ao trimestre passado, quanto em comparação ao mesmo período do ano passado, que a gente vai ver, isso já é muito bom. Então você vê que entre todas ela que teve melhor nesse critério também, em termos de caixa, você vai ver que a Via Varejo gerou um pouquinho menos de caixa negativo, né? A caixa ainda foi negativa, mas foi um pouquinho menos, enquanto a Cambuci e Guararapes foram as que tiveram os melhores caixas aí. Então, olhando agora a Via Varejo em termos de comparação de trimestral, a gente vai ver o seguinte. Vou começar aqui olhando pela receita, né? Lembrando, receita é esse número aqui de cima, é o primeiro. Você tira os custos, vira lucro bruto, resultado bruto, né, que no caso é positivo, é lucro. Depois você tira as despesas operacionais, vira o EBITDA. Até aqui, ó, positivo. Depois você tira o DA, né, que é depreciação e amortização, já fica negativo. Tira o lucro líquido, né, tira os impostos e os juros, fica mais negativo ainda. E o caixa ainda mais negativo aqui em 2 bilhões alguma coisa. Lembrando que isso aqui é o recorrente e o não recorrente. Quando você tira os não recorrentes, tem ali um prejuízo grande ali no quarto trimestre, que faz uma diferença grande, mas ainda assim é prejuízo, tá? Em termos de receita, a Via Varejo caiu aqui em relação ao último trimestre, né? Então, o último trimestre é comparar o segundo trimestre com o primeiro trimestre. O mesmo período do ano passado é comparar o segundo T de 2020 com o segundo T de 2019, então caiu também 12%.
E aí o anual, o anualizado, eu venho sempre explicando isso nos vídeos, ó, você compara todo 2019, que já está fechado, com 2020, que são os 4 últimos trimestres, que englobam 2 trimestres de 2019 e 2 trimestres de 2020. Ou seja, qual é a diferença do anualizado 2020 para o anualizado de 2019? É que você tira esses 2 primeiros trimestres de 2019, coloca os 2 trimestres de 2020. Fazendo isso, a decréscimo agora, 2,86% de receita, bem pequena aí para a Via Varejo. E aí você vê que a receita dela, ó, subiu até aqui, até dezembro, depois deu uma quedinha, agora deu mais uma quedinha, mas a sua cotação subiu aí 4 vezes quase nesse meio período. Já o seu EBITDA, né, clicando aqui no EBITDA, ó, eu vou ver que o EBITDA da Via Varejo teve uma mudança que mudou de 563 para 532, então caiu 5% em relação ao trimestre passado. Em relação ao mesmo período do ano passado, subiu muito, 72%, que é muito bom. Em relação ao anualizado, era prejuízo, virou lucro, então aí nesse caso o EBITDA está muito bom. Ou seja, pegando esses 4 aqui estava dando prejuízo, pegando esses 4 aqui, agora está dando lucro. Você vê que eu tiro 2 que são menores, coloco 2 que são maiores, então passa a dar lucro. Né? Está até mais condizente aqui com as cotações. Quando eu olho para o lucro em si, aí eu vou ver que ainda tem um prejuizão, principalmente por causa desse não recorrente aqui que teve em dezembro, tá? Mas, no quarto trimestre, quer dizer, mas você vê que a empresa, mais importante de tudo, passou de prejuízo, cada vez crescente, cada vez para baixo, para lucro. Mesmo que ainda seja um lucro pequeno, mas se passou de prejuízo para lucro, é uma situação fantástica. Quando esses trimestres aqui deixarem de fazer sentido, né, passarem a não fazer mais sentido, e se ela continuar dando lucro nos próximos trimestres, nós vamos ter aí a Via Varejo passando a dar lucro, e aí sim você vai começar a enxergar alguma coisa nessa empresa aí que vem sofrendo bastante, sofreu bastante aí com a pandemia também, e agora vem se recuperando bem. Tá bom? Em termos de geração de caixa, para finalizar, o caixa CAPEX é o fluxo de caixa levado em conta só a parte de investimento em ativo fixo. E aí você teve uma mudança, né? Tinha sobrado caixa aqui no primeiro trimestre, agora passou a não sobrar mais caixa, houve então bastante investimento, isso é normal. E aí, em comparação ao trimestre passado, no mesmo período, você teve também um aumento aí bastante significativo aí desse caixa negativo, mas no geralzão acabou que o caixa negativo ficou parecido com o anualizado de 2019, tá? Se eu for olhar, aí sim, olhar a Via Varejo no geralzão, eu estava falando trimestral, agora eu quero olhar um período maior, né? Vou olhar os anualizados. Ó. Aí você tem que ela, em relação ao ano passado, caiu um pouquinho a sua receita, caiu um pouquinho aqui o seu prejuízo. Então isso é bom, né? Na verdade, tinha um prejuízo e caiu um pouco o prejuízo. Agora, quando você olha em relação aos últimos 5 anos, aí ela também que teve um prejuízo que está maior. Quando você olha aqui para aí o grande problema da Magazine Luiza, né? Ela teve até um aumento na receita no anualizado aqui, ó, ano a ano, porém as suas margens que eram positivas passaram a ser negativas aqui desde 2018, 2019, chegando até a ter um EBITDA negativo em 2019, o que é ainda muito ruim. Você veja que tinha lucro e caixa, lucro é o azul mais escuro, caixa é o azul mais claro, aqui quase sem lucro, mas com caixa, aí aqui ó, ficou revezando entre lucro e prejuízo, e agora ainda lucros bem significativos. Outro grande problema da Via Varejo, dívida bruta sobre EBITDA 1,65, o máximo que a gente poderia aceitar seria 1. Esse aqui o máximo de 3, que seria a dívida líquida sobre EBITDA, como o EBITDA está muito baixinho, então esse número aqui está muito esticado, seria máximo 3 e está 19, então ainda muito ruim. O ROI está negativo, porque é prejuízo, o ROI que também está negativo, porque mesmo o tal do NOPAT, que é o lucro operacional, também tá negativo. Então a gente tem aí ainda uma situação muito complicada para a Via Varejo. Quando eu olho aqui, comparando, né, os indicadores, então eu estou aqui novamente no setor, que é o consumo cíclico, eu quero descer, eu vou aqui para 3 subsetores que tem, desço mais um aqui, eu vou para os segmentos que a gente tem, desço mais um aqui, eu vou para as empresas em si. Então, em termos de receita, a Via Varejo tinha uma receita que cresceu até 2017, mas 2018 cresceu mais um pouco, 2019, 2020 vem diminuindo um pouquinho a receita, ok, pelo menos não está tendo uma perda em si. Se você comparar ela aqui com as outras, em termos de dívida, a gente vai ter que ela tem ali uma dívida muito grande, dívida líquida sobre o EBITDA, 19 vezes, muito grande, muito alto. Em termos de margem,
ela também está ruim, porque afinal de contas ela está com a margem caindo, né? Essa linha roxa aqui está caindo, está muito baixa. Em termos de ROI, também ela acaba ficando até sem um ROI aqui marcando, porque como ela está com ROI negativo, ela não fica com nenhum número às vezes de ROI ali. Em termos então de margem, tanto EBITDA quanto margem líquida, você vê que o número da Via Varejo, de vez em quando eu confundo os nomes, o número da Via Varejo é aí também bem ruim, porque caiu, né? Chegou a ter lucro e agora está com prejuízo, então essa queda acaba sendo uma queda bem negativa nesse caso. Quando a gente olha aqui para o poder de lucro em si, aí o poder de lucro de uma empresa que dá prejuízo é negativo. Então, o preço sobre o lucro da Via Varejo, ela é negativo, porque até aqui era positivo, passou para negativo aqui, menos 26, agora está menos 55, porque é uma empresa que dá prejuízo. E aí você vê uma empresa que no histórico está dando prejuízo, que agora deu uma melhoradinha, mas que na cotação não para de subir. Desde 2014, sua cotação chegou aqui em 2017 a 9,16, 8,90, aí aqui em 2019 já tinha subido, claro, caiu muito lá na pandemia, depois agora voltou a subir bastante aqui para um número que, por enquanto, é a média do ano, não é o atual, né? A média do ano aqui, 18,75, é um número bem mais alto do que a gente vinha vendo lá para trás. Então é uma empresa que, por enquanto, cai a cotação, ou cai o lucro, sobe a cotação, empresa muito complicada para você investir. Em alguns momentos ela chegou a ter um poder de lucro, se você olhar aqui em 2014, quando ela tinha esse lucro aqui, ela tinha um poder de lucro de 9%, que era bacana. Hoje ela não tem poder de lucro, não tem capacidade de pagar dividendos, exatamente porque ela tem prejuízo. A empresa que tem prejuízo não paga dividendo. Tá? Nesse critério aqui, a melhorzinha que nós temos é a Unicasa, que paga 4% de poder de lucro e que poderia pagar só esse dividendo, mas pagou mais, porque está pagando um payout aí de dinheiro que tinha no caixa. Então, não se iluda, está pagando 14% de dividendo porque está pagando quase 4 vezes o que tinha de pagar. Está pagando porque está pagando o excedente. Então, isso também é importante de ver. Tentando projetar o futuro aqui da Via Varejo, a gente tem que ela está numa situação que ela não consegue, por enquanto, reverter a margem dela, que é negativa. Então, se eu pegar a receita do último triênio com a receita do triênio anterior, até teve um pouco de subida. 6% em média ali de subida na média e 6% aqui no CAGR, né, que é comparando esse com esse basicamente. Mas no lucro teve queda, no fluxo de caixa teve queda, na retenção teve queda, então em todos os outros critérios queda, e aí a margem dela média é negativa, então multiplicar qualquer coisa por um valor negativo vai dar um valor negativo, uma receita é sempre positiva e a margem é negativa, eu tenho negativo lucro, negativo PL, negativo tudo que você puder ver aqui. Então não existe uma perspectiva de melhora nesse caso. A mesma coisa acontece em relação aos dividendos. Se a empresa não tem lucro, não vai ter dividendo para poder pagar, então por enquanto são números bem ruins, né? Pagou dividendo em alguns momentos aqui, mas hoje não está pagando nada. E aí, finalizando aqui a nossa análise, né? Como eu falei que ia dar uma olhada na questão do caixa, e na geração de caixa, na verdade, e os valuations que a gente tem aqui os modelos de valuation baseados no Greenblatt, que leva em conta o ROI ou ROIC, o preço sobre lucro ou EV/EBITDA. O Décio Bazin, que fala para você olhar a dívida, principalmente, e olhar a questão do preço. E a gente está colocando como preço aqui o poder de lucro, que é o contrário do preço sobre lucro. E o Dividend Yield, que seria o quanto que está, de fato, distribuindo de dividendo. Se você olhar aqui, qual é a empresa aqui desses setores, desses segmentos, ou desses subsetores que a gente pegou estão melhores? Em termos de ROI, você vê que o Via Varejo ROI é negativo, a melhor aqui é o Alpargatas. Em termos de ROI, que também é melhor Alpargatas e Via Varejo está negativo. Em termos de preço sobre lucro, você vê que também está negativo. Em termos de EV/EBITDA, aí você já tem algum número aqui, mas ainda é um número muito grande. Né? O melhor aqui é a Cambuci. Esses números aqui, quanto menor, melhor. Então, o poder de lucro da Via Varejo não existe, o dividendo não existe, a dívida dela, por sua vez, é bem grande, quase 20 vezes, né? Deu um puta salto aí. A sua dívida bruta 1,7 é um pouquinho maior do que 1, então ainda é ruim, mas não é tão desastroso assim. E aí, por fim, olhando aqui a questão de quanto que a gente tem de valuation nessa empresa, com esses números que são ainda muito ruins, nós temos a cotação dela hoje 19,33, pelo modelo de Benjamin Graham, começando aqui pelos modelos do Décio Bazin e do Greenblatt, ela já estaria totalmente fora, né? Não tem nenhum número que suporta isso. Começando aqui, falando aqui do Graham, que leva em conta preço sobre lucro e o PVPA também, como está negativo, preço sobre lucro não entra.
O modelo de guarda que leva em conta o dividendo ainda tem um número aqui ó, de R$4 de valuation, e está 19, então está bem caro. E pelo modelo de fluxo de caixa também ela está gerando cada vez menos caixa, está tendo cada vez mais prejuízo, então também não tem valor. Hoje essa empresa, difícil medir o valor dela nessa situação, mas é óbvio, não é assim que o mercado está entendendo, né? Se você olhar hoje aqui as cotações da Via Varejo estão subindo 8,87% por causa desse resultado. Muita gente apostando aí que a empresa sim vai dar a volta, que a empresa sim vai conseguir sair da situação que está hoje. A cotação dela chegou a estar 21,29 aqui no dia 22 de julho, há menos de um mês. Agora chegou a cair para 18,16, agora está 19,78. Nos últimos 6 meses, para quem comprou aqui ó, lá na baixa em 4,10 e agora está quase R$20, então está ganhando aí quase 5 vezes o seu investimento. Se formos olhar de outro ângulo, outros dias, né? A gente chegou até aqui no começo de janeiro, de fevereiro, na sua máxima, 16 e pouco, e aí caiu bastante aqui, né? E agora subiu de novo, então olha como é que está uma puta de uma montanha-russa, né? Está no maior preço que ela já esteve aí desde 2012, aqui, que é os dados que tem no Google. Então é uma empresa que hoje, para você investir, você tem que acreditar que não é nem boa nem ruim, muito pelo contrário, né? Mas que você precisa acreditar que sabe o que está fazendo quando você investe numa empresa como Via Varejo. Sabe que a grande maioria está investindo por especulação, mas se não é isso que você está fazendo, se você está investindo porque você acredita, aí eu aconselho você sim a continuar acompanhando o case, a continuar acompanhando o que eles estão fazendo, né? Através de seus releases, através das notícias de mercado, não de fofoquinha de mercado que fica acontecendo, mas de notícias de mercado sérias mesmo, do que a empresa está fazendo, olhar o que está fazendo, comprar na Casa Bahia, comprar no Ponto Frio, ver se o atendimento está melhor. Eu mesmo tive uma experiência muito ruim recentemente, comprei na Casa Bahia, levou séculos para chegar, enquanto quando eu estou comprando em qualquer outro lugar, estava chegando bem rápido. A compra que eu fiz lá levou quase um mês para poder chegar, e hoje, né, quase um absurdo pensar que pode demorar tanto. Claro, eu comprei na verdade esse ano, mas foi antes da pandemia, que talvez agora, depois da pandemia, tudo isso tenha mudado, eu espero que sim, né? Então, eu espero que tenha melhorado o atendimento, que tenha melhorado essa questão da entrega, afinal de contas é isso que ela está se propondo a fazer, e aí se isso acontecer, talvez sim, ela possa voltar a ser a grande Casa Bahia, a grande Ponto Frio, a grande Via Varejo que a gente espera que aconteça. Eu sempre torço por ela, não sou investidor dela, não faço qualquer recomendação de compra ou de venda de nada aqui, muito menos de Via Varejo ou de empresa para especulação, mas eu acredito que quem está com ela aí e está acreditando no case pode ser sim que tenha boas alegrias aí no futuro, né, se der tudo certo, ou uma grande tristeza se der tudo errado, aí fica a seu critério aceitar ou não esse risco. Se você gosta desse conteúdo, não esquece de curtir o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que tem interesse nesse conteúdo, que investem em Via Varejo, e acessar lá nossos vídeos, né, nossa playlist, onde a gente está avaliando várias empresas, WEG, Ambev, Vale, Petrobras e tantas outras já avaliadas, para você entender melhor do que está acontecendo, para você entender as comparações que você pode fazer e escolher as melhores empresas para você investir. Não esquece também de acessar o link do nosso BI, onde você vai ter acesso a isso. Logo, logo o site sai e você vai ter acesso por lá. Por enquanto, primeiro link do Telegram. Abraço e até a próxima.